Emocionalmente falando, é possível manipular a realidade? Tipo, a mesma informação pode me causar alegria ou tristeza. Sim. E como que você adquire o poder para conseguir fazer essa alquimia, digamos assim? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender que quando a gente fala de resposta emocional, a gente está falando de como que o cérebro adapta o nosso organismo a lidar com um estímulo externo, certo? Então, quando a gente está falando de emoção, a gente está falando de um conjunto de alterações na nossa fisiologia, no nosso metabolismo, que nos possibilita lidar e nos comportar em relação a algum aspecto do ambiente, certo? Então, nossa resposta emocional, ela está na base da maneira como eu vou responder para esse ambiente. O que acontece é que a gente não responde só emocionalmente. A gente responde, além de emocionalmente, a gente responde combinando uma série de experiências que a gente já teve anteriormente para melhorar, otimizar a nossa resposta no ambiente, certo? E na medida em que a gente vai respondendo ao ambiente, seja inicialmente a partir dessas adaptações fisiológicas e metabólicas do organismo, posteriormente com comportamentos diretamente para o estímulo ambiental, direcionados diretamente para o estímulo ambiental, nós vamos gerando novas experiências, novas memórias, e isso vai possibilitando com que a gente modifique a nossa resposta emocional em relação àquele estímulo específico. Então, vamos imaginar uma pessoa que eu estou desensibilizando para medo de cachorro, certo? Uma pessoa, sei lá, quando era pequena, teve uma situação, um cachorro levou uma mordida, não consegue nem chegar perto, só de ver um cachorro, ela fica dura de medo. O comportamento dela, nesse momento, ele de certa forma está sendo influenciado principalmente pelo tônus emocional, por conta dessa experiência aversiva que ela teve. De uma maneira geral, o que eu vou construir é uma série de situações que consiga mudar esse status do estímulo, daquele estímulo. A gente chama esse processo de dessensibilização, porque eu vou dessensibilizar aquela resposta emocional, no caso o medo, para aquele estímulo específico, né? Como é que eu faço isso? Eu não posso apagar aquele medo, não tem como apagar. Então eu vou ter que sobrepor ele com outros comportamentos e com outros tipos de resposta. E aí eu começo, por exemplo, eu posso pegar um cachorro filhotinho, que é fofinho, bonitinho, fazer a pessoa relaxar e botar ela em contato com aquele cachorro, e aí ela vai brincando com o cachorro, fica ali fazendo carinho nele, vai gerando afeto por ele. Então essas novas respostas, elas vão se sobrepondo à resposta inicial. Depois eu posso trazer um cachorro um pouquinho mais velho, mais brincalhão, e para ficar ali com ela. Depois eu posso trazer um cachorro bem mansinho, que chegue ali, deite no colo dela e fique ali enquanto a gente está conversando. E nisso tudo eu vou reorganizando uma nova resposta emocional para aquela condição, na mesma medida em que eu traço novos significados para aquilo que ela chama de cachorro. Existe um circuito que, de certa forma, vai processar nossas respostas emocionais junto com as experiências do ambiente, ou seja, que vai formar nossas memórias. As nossas memórias, elas têm uma característica muito interessante, principalmente em termos de aprendizado, que é a generalização, né? A generalização é mais ou menos assim. Imagina que eu tô vindo aqui no podcast com você, né? Como é que eu imagino o teu podcast? Mais ou menos a partir das experiências que eu tive com podcasts anteriores, né? Quando eu chego aqui, minha experiência é atualizada, certo? Mas todas essas experiências, elas vão de certa forma se conectando entre si, formando redes entre si, o que a gente chama de redes semânticas, né? Redes semânticas são as coisas que ajudam a gente a dar significado para as coisas, não só para as palavras em si, mas também para algumas regras de vida, para algumas condições, para alguns valores morais, para alguns julgamentos. Todos eles dependem desse conjunto de atividades que a gente está chamando de memória semântica. Então, por exemplo, você está num restaurante, você vai bocejar, você vai botar a mão na boca. Casa talvez não, mas no restaurante você vai. Por quê? Porque naquele momento, aquele local e aquele comportamento ativam um terceiro comportamento, que é botar a mão na boca. Se eu te perguntar, por que você botou a mão na boca? Você vai dizer, por educação, né? Ou seja, dentro daquele contexto, aquela é a resposta adequada e reforçada, ou se aquela resposta não aparecer, você pode ser punido. Alguém dizer, mano, bocejando aqui, sem botar a mão na boca, alguma coisa nesse sentido. Então, de certa forma, as nossas respostas emocionais, elas vão ajudando a construir essa rede semântica, mas essa rede semântica também vai permeando as nossas respostas emocionais. Por isso que eu gosto de separar emoção de sentimento, né? Emoção é a alteração fisiológica que você tem ali, o aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, aqueles calorões que nos dá, borboletas no estômago.
né? O sentimento é o significado que eu dou para isso. Certo? Então eu costumo brincar com os alunos assim, dizer, por exemplo, se você vê um estímulo aversivo, sei lá, um cachorro brabo, você vai responder aumentando a frequência respiratória, vai responder aumentando a frequência cardíaca, vai diminuir os peristaltismos do sistema gastrointestinal, vai aumentar a disponibilidade de glicose, vai, enfim, tem uma série de alterações metabólicas em função daquele estímulo. Você sabe que está sentindo medo porque aquele estímulo tem um significado. Porque, por exemplo, se você, sei lá, tá caminhando e vê a pessoa que você é apaixonado, é provável que você tenha alterações semelhantes a essa, aumento da frequência cardíaca, a respiração fica mais alta, você fica mais encalorado, o pessoal diz que tem borboletas no estômago, né? É o mesmo conjunto de resposta? Não, mas é o conjunto de resposta muito similar. Só que daí, como é uma pessoa, como é um estímulo que não tá te ameaçando, você vai dar um outro significado para aquela alteração fisiológica. Você vai dizer, nossa, tô apaixonado. Então, para mim, existe componentes que são diferentes entre o que a gente chama de emoção e o que a gente chama de sentimento, né? O sentimento tem um componente significativo maior, ele é mais diverso. Nos sentimentos a gente pode falar de inveja, raiva, ciúme, são coisas diferentes. Do ponto de vista emocional, em termos de alterações fisiológicas e metabólicas, elas não são tão diversas assim. Então, por que o ser humano sentiu necessidade de categorizar essas reações em sentimentos diversos? Existe uma explicação evolutiva para isso? Eu vou te dar a explicação que para mim é a mais adequada, porque a gente tem linguagem. Eu nem gosto de chamar de linguagem, eu gosto de chamar de comportamento verbal. Tem uma coisa que é muito interessante, velho, porque a questão da verdade, né? A questão da verdade, hoje a gente fala muito de fake news, né, da virtualidade das relações, mas toda essa questão de virtualidade, ela se inicia com a linguagem. Quando eu digo pra você assim, por exemplo, pô, aqui tá calor, você diz, não tá frio. O que acontece? Nossas experiências, elas divergem. Ou poderia ser assim, pô, aqui tá calor, pô, tá calor pra caramba mesmo, vamos ligar o ar. Ou elas entram em consenso. Isso ocorre a partir do momento que nós começamos a adquirir linguagem e, de certa maneira, a descrever e compartilhar nossas experiências. E aí o que a gente descobre com isso? Que as nossas experiências são muito parecidas, mas também são diferentes, né? Então, por exemplo, aqui tá quente ou tá frio? Não sei. Para você tá quente, para mim tá frio. Essa diferença de experiências que foi possibilitada serem tornadas comuns, ela cria uma divergência, uma impressão de que, de certa maneira, existe algo que é verdadeiro, que tá ali, que é aquilo, né? Mas a gente está vendo nessa construção que a gente está fazendo que cada um de nós pode construir uma realidade que é particular e é sua. Então, obviamente, a gente vai chegar em situações que a gente tem uma perspectiva mais consensual ou uma perspectiva mais divergente a partir das nossas experiências, né? Então, na medida em que a gente coloca as coisas na linguagem, ou melhor, na medida em que a gente se comunica e que a gente compartilha experiências pela linguagem, a precisão dessas experiências, elas não necessariamente são absolutas. E aí a gente começa efetivamente a tentar criar situações onde a gente possa entrar em consenso. A ciência é isso, é uma tentativa de consenso na linguagem. Né? Então eu acho que isso, de certa maneira, explica por que a gente pode ter uma diversidade de termos para explicar nossas experiências e por que a gente pode efetivamente discordar em relação a alguns aspectos dessa experiência. Eu acho que eu me perdi um pouquinho da pergunta. Eu acho que o que criou toda essa conversa agora é que eu perguntei se dava para manipular a realidade, se cada um podia se criar a sua. Não, cada um cria a sua realidade. Então... Cada um cria. Como é que a vida vai funcionar assim? É complicado. Por isso que eu tô te falando da questão da linguagem, né? Por isso que a gente precisa de um consenso. Ela equaliza todas as experiências numa... Ela torna comum as experiências.